Olá, boa noite, professoras, professores. Daqui a pouco a gente começa a live. Hoje eu vou apresentar os 36 jogos da Play to Learn. Oi, Vilma, seja bem-vinda. Luciana, sejam bem-vindos. Eu vou apresentar então todo o material que a Play to Learn tem para que o ensino de língua inglesa seja muito mais leve, divertido, dinâmico e com a total participação dos alunos. A gente sabe que para os alunos aprenderem inglês é muito importante que eles sejam participantes do processo. O aluno é muito mais difícil para você aprender alguma coisa quando você simplesmente vira um espectador do que está acontecendo, né? Com os jogos educativos, eu tenho mostrado para vocês, através das lives, que a gente inclui o aluno como participante do processo. Não tem como fugir, todas as atividades são centradas nos alunos. E eu vou então começar a mostrar para vocês o nosso material. A Play to Learn é uma empresa que foi criada por mim, os jogos são todos desenvolvidos por mim. Eu sou a Márcia Garcia, professora há 35 anos e há 9 anos eu tive vontade de criar um material que que incluísse mais os alunos dentro do aprendizado. Nessa época que eu criei a Play to Learn, eu tinha muitos alunos com dificuldade em aprender a língua inglesa. E eu percebia que muitas vezes eles precisavam de um material que fosse alguma coisa um pouquinho mais concreta do que o que eles estavam acostumados. E aí, a princípio, eu criei o Simple Present, o Do e Does, o To Be, o Jogo da Memória, Profissões e o Quebra-Cabeça dos Animais. E aí os professores gostaram muito, a gente teve uma aceitação super boa e tô aqui 9 anos depois com 36 jogos. Então eu vou começar mostrando para vocês os jogos de estrutura da língua. Então nós temos 9 jogos de estrutura da língua. Quem está chegando, seja bem-vindo. Nós temos 9 jogos para ensinar a estrutura da língua. Ou, falando um português bem claro, 9 jogos para ensinar a gramática, né? É que às vezes a gente fala gramática e as pessoas se arrepiam. Eu sou daquelas que acredita que não dá para aprender a língua inglesa sem aprender a gramática. Eu posso não dar esse nome, mas se eu não conhecer, se eu não souber como montar as frases, eu não vou fazer frases corretas. Então vamos lá, são 9 jogos para ensinar a estrutura da língua. Começando, esse primeiro aqui é o To Be. Eu vou abrir um deles para vocês terem uma ideia, para quem ainda não conhece, conhecer. Esses jogos aqui tem 10 maneiras de usá-los. E a gente tem um e-book lá no nosso site, totalmente gratuito, que você pode baixar e aí você vai ver quais são essas 10 maneiras de usar esse material. Então, o que ele tem? Por exemplo, o to be, ele vem com o verbo to be, ele vem com o complemento e ele vem com o sujeito. Então, esse aqui tem apenas 3. As frases são criadas assim. É claro que vem as frases para a gente criar o not também. E daí, deixa eu mostrar os outros. Esse aqui é o mais simples, né? Que é o to be, aquele tempo verbal que os alunos aprendem bem no início da aprendizagem. E aí, o que mais que tem? Tem o verbo to be no passado, as cartinhas estão aqui, né? Sujeito, verbo to be no passado, o complemento. E esse aqui tem também um complemento de tempo. Quando é que a ação aconteceu? Temos também o present continuous. Present continuous vem com a carta do sujeito ou pronome, o verbo to be, o verbo com ing e quando a ação aconteceu. Temos também o jogo de cartas, o baralho do present perfect. Aí tem as cartas com have e has, sujeito,
com ever e o verbo principal. Temos também o past continuous. Past continuous vem com sujeito, verbo to be no passado, uma ação que estava em desenvolvimento e outra ação veio e interrompe essa ação. Temos o going to, sujeito, verbo to be, a frase com going to e quando é que essa frase aconteceu. Temos o verbo, o simple past com did, então tem o verbo to be no passado e esse aqui são os outros verbos que precisam do auxiliar did. Então vem com as cartas, com auxiliar did, sujeito, as cartas no infinitivo. Então, quando eu uso did, eu uso as cartas no infinitivo, então vem com 16 cartas com verbos no infinitivo e 16 cartas com verbos no passado. E também vem essa carta roxinha aqui, que é quando a ação aconteceu. Se vocês estão prestando atenção, vocês perceberam que as cartas, por exemplo, o sujeito é sempre da mesma cor. Quando a ação aconteceu, é sempre da mesma cor. Isso faz com que o seu aluno grave também através da cor. Faltam dois para eu apresentar a coleção do Estrutura da Língua. Tem o can, aí tem o can, o sujeito e o verbo, né? Uma ação que aconteceu com o can, e tem o not. O único que não vem com o not é esse aqui, porque não deu para colocar o not. Ele tem 80 cartas. E esse daqui, que é o maior de todos, esse aqui tem 96 cartas. Eu fui colocando carta aqui, se vocês verem, olha só, chegou um ponto que eu tive que fazer uma caixa maior. Essa aqui é das caixas antigas, porque não cabia mais aqui. Então tem cartas com do e does, tem sujeito, tem o verbo sem o S, tem 8 verbos com o S e tem a frequência com que a ação aconteceu. E tudo isso, todas essas cartas, elas combinam entre si. Então, esses 9 jogos que eu mostrei para vocês são os jogos de estrutura da língua, certo? Lembrando que nós temos 36 e eu vou mostrar todos. Se vocês tiverem dúvidas, coloca aí para mim e eu vou respondendo as dúvidas que vocês têm. Ficou alguma dúvida com esses jogos da estrutura da língua? Hoje eu tô fazendo essa live só para apresentar esse material para vocês. Quem ficar comigo até o final, eu vou falar de um cupom de desconto que é válido por 24 horas. Lembrando que os jogos já estão com 20% de desconto no site. Eu vou dar um cupom extra, então vai ficar com desconto bem legal. Os próximos jogos que eu vou mostrar para vocês são os jogos de vocabulário. Então, vamos lá. Tem o jogo da memória. Esses jogos aqui, a maioria deles são jogos da memória. Então, ele vem com uma carta, por exemplo, deixa eu ver se ele tá fácil de... Olha aqui. Uma carta vem com o desenho e outra carta vem com a palavra escrita. E aqui a gente mostra como são crianças que estão sendo alfabetizadas, que vão usar esse material. Tem a letra maiúscula e a letra minúscula. Então, esse aqui é o alfabeto. Tem também muitas maneiras de usar lá naquele e-book. Depois que... Oi, Marcos, seja bem-vindo. Sônia. Depois que acabar a live, dá uma olhada lá. Mas fica até o final, porque no final eu vou liberar um cupom de desconto válido por 24 horas. Tem um aviãozinho aqui do lado. Se você acha que tem algum professor que gostaria de saber um pouquinho mais dos jogos Play to Learn, manda esse aviãozinho, convida esse teu amigo para vir para cá e conhecer esse material criado por mim há 9 anos e prestigiado pelos professores. Por isso que a gente continua na ativa muito bem, porque vocês gostam do material e porque o material é super eficaz com os alunos. Então eu já falei dos 8 jogos de estrutura da língua. Agora eu vou falar dos jogos para vocês ensinarem vocabulário. Oi, Fábio, seja bem-vindo.
Os jogos para ensinar, só que quando a gente fala assim, ensinar vocabulário, não é só vocabulário. Se vocês acompanham as minhas lives, eu tenho feito live segunda-feira às 9 da noite para ensinar como usar os jogos. E aí vocês veem que a partir do vocabulário a gente começa a ensinar toda uma estrutura e o número de estruturas que dá para ser usado. Por exemplo, eu tenho um jogo que eu vou apresentar daqui a pouco, que é o jogo da memória Profissões. Eu criei um curso com 50 atividades. Então, o jogo Profissões, ele é tão versátil que dá para ensinar Simple Present, Simple Past, Present Perfect, tudo isso está lá no curso. Bom, vamos lá. Então, eu estou falando dos jogos para ensinar vocabulário e depois a gente deriva para a estrutura. Então, tem o alfabeto. Tem aqui esse que eu falei para vocês, que é o jogo da memória das profissões. Esse jogo é um campeão de vendas, ele tá lá, ele é foi um dos primeiros, né, da primeira leva que eu lancei. E aí, como é que ele vem? Ele vem com uma carta com o desenho e outra carta com a profissão escrita. Dá para você brincar como eu já disse, tem 50 maneiras de usar esse material aqui. Normalmente nas lives eu ensino 10, 15 maneiras, né? Aí lá no curso tem 50 maneiras. Então eu posso, por exemplo, eu não aguento, né? Eu já quero falar. Eu posso usar o to be, is she a reporter? What does she do? Where does she work? Então tem uma infinidade de coisas que você pode usar. O Fábio está perguntando, how about creating games to practice will and would? Vou colocar na minha lista, Fábio. No momento a gente não está fazendo jogo novo, né? A gente lançou o Phrasal Verbs o ano passado. Eu não tenho pensado em novos, mas eu tenho uma lista com as sugestões dos professores. Então vamos lá. Jogos para ensinar vocabulário. Alfabeto. Jogo da memória das profissões. Esse material é incrível, eu adoro, que é um jogo da memória Daily Routine, que dá para os seus alunos aprenderem 28 rotinas diárias e dá para usar tanto com criança quanto com adolescentes e adultos. Deixa eu só mostrar como é que é. E tem todo tipo de rotina, coisas que crianças fazem. Você gosta desse aqui? Olha aqui, ó. Get dressed. Brush your teeth. Eat breakfast. Take a shower. E assim por diante. Tem todas as rotinas. Inclusive, dá para usar também com as crianças em casa, né? O Fábio tá falando que ele usou com os alunos dele. Os seus alunos são adultos, né, Fábio? Você é um professor pelo que eu me lembro, você é um professor de uma FATEC ou ETEC. Eu era professora de uma FATEC aqui no interior de São Paulo. Me corrija se eu estiver errada. Então tem Daily Routine. Que mais? Tem esse aqui que eu não trouxe a caixinha, mas é o jogo Close. E ele está com a edição nova. E aí, olha só, vou mostrar. Tem a carta com o desenho e a carta com a palavra escrita. Nós temos um designer novo. E aí o designer novo conseguiu diminuir os jogos em meio centímetro e aumentar em 8 cartas. E aí, o Fábio, High School Students and FATEC Students. Great. E aí, essas 8 cartas do jogo Close, eu coloquei cartas para você conversar com o seu aluno. Então, what clothes do you wear in the summer? What clothes do you wear in the fall? You are at a school. What are you wearing? Então, você pode até, por exemplo, estar brincando de jogo da memória e aí você pode colocar essas cartas aqui. E aí, quando aparecer uma carta dessa, o seu aluno vai ter que responder a pergunta. Então, a gente sempre coloca aprendizado de língua inglesa junto com os jogos. Então, tem close, deixa aqui, depois eu guardo. Para ensinar o vocabulário, esses também os professores gostam muito. Antônimos.
Esse aqui, que ele é bem grande, que é o de Irregular Verbs, que dá para você ensinar 36 verbos irregulares para os seus alunos. Tem Homophones, que é para você conscientizar os seus alunos que existem palavras que, embora sejam escritas de maneira diferente, elas têm a mesma pronúncia. E esse aqui, que foi uma realização minha, que eu queria muito fazer um jogo que facilitasse. Eu tinha dois grandes sonhos quando eu fiz a Play to Learn. Uma era que os alunos aprendessem o verbo to be de uma maneira bem leve, e outra que também o present perfect fosse mais fácil de aprender. E daí nesse jogo aqui é um jogo da memória, e nós colocamos os usos do present perfect. Eu acho que tem 6 usos do present perfect. Por exemplo, aqui, olha só. I have... Peraí, esse aqui, ó. Com already. I've already broken my leg. I've already driven around Europe. Então, tem, por exemplo, as cartas com a borda rosa, vai praticar I've already. As cartas com a borda azul, I haven't visited that country yet. Então, as cartas com borda azul, I haven't. Com borda verde, uma ação que acabou de acontecer. He has forgotten his password. Ou que você fez algumas vezes. I have run a marathon twice. Tem mais com a borda verdinha para fazer pergunta. Have you ever played video games? Então, jogando esse jogo da memória aqui, além de aprender, de aumentar o vocabulário, os seus alunos também vão aprender 6 usos do present perfect. Então, já falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, então são 8 jogos para ensinar o vocabulário, e que são jogos da memória, que são jogos da memória. Aí o 9º jogo dessa turma para aprender vocabulário é o quebra-cabeça dos animais. Esse jogo é mais para criança, né? Aqui, ó. Então, os seus alunos pequenininhos vão juntar e vão criar, né? Vão juntar e vão criar a palavra rat. Então, dá para ensinar 10 animais. Tô falando bastante, deixa eu tomar água. E aí, no verso da carta, continua o aprendizado. Aqui, aí vai formar, e também pode ver que muda a carinha dele, né? E aí vai formar a palavra mad. Então, o seu aluno aprende um substantivo, rat, e do outro lado, um adjetivo, mad. Deixa eu ver se eu encontro mais um aqui. Aqui, ó. Be. Be. E do outro lado, bad. Então, esses são os 9 jogos para aprender vocabulário, e deriva depois, dá para ensinar um grande número de estrutura da língua. Agora, eu vou mostrar para vocês, lembre-se que são 36 jogos, eu vou mostrar para vocês os materiais. Esse aqui não é jogo, aí a gente cria várias maneiras de usar, mas são os jogos um material para ensinar, para desenvolver a conversação. Deixa eu puxar esses aqui para cá, que eu não tenho tanto espaço assim aqui na minha mesa. Opa, tem material querendo cair. Vem pra cá. Pronto, agora tá tudo perto de mim. Tenho paciência. Bom, aí essa linha aqui são jogos basicamente de perguntas ou para fazer debate. Eu vou explicar para vocês. São 6 jogos. Então a gente tem esse aqui, que é o Questions for Advanced Students. Então são cards
com perguntas. Aí são perguntas para alunos de um nível um pouquinho mais avançado. E eu separei por tópico. Por exemplo, esse aqui que eu peguei aleatoriamente, ambition. Vou ler para vocês terem uma ideia. Do you consider yourself an ambitious person? Why or why not? Então eu posso dar coloco meus alunos em duplas e eles vão debater esse assunto. In your country, is ambition considered positive? Porque em alguns países sim, outros não, né? Who is the most ambitious person you know? What is the source of his or her ambition? Who are 3 well-known superachievers who you admire? What makes them especially admirable? What makes them ambitious? Então, tem várias perguntas. Isso aqui, olha só, você pode colocar os alunos para entrevistar, um entrevista o outro, e depois ele anota as respostas e conta para a classe o que ele descobriu do colega. Então, esse é o Questions for Advanced Students. Tem esse aqui que é um campeão de venda, que é o Questions for Beginners. Eu fiz uma live só falando dele na segunda-feira. Tá aqui a live gravada no Instagram e tá lá no YouTube também. Então é um material que as teachers adoram, porque eu consigo colocar os meus alunos em duplas, dá para fazer várias atividades e as perguntas estão aqui. Se você tem Business English Students, aí tem aqui esse material que tem perguntas para alunos de business. E aí tem também várias perguntas para, por exemplo, se o professor Fábio, não sei se ele está aí ainda, mas, por exemplo, nas FATECs, né, eu era professora de uma FATEC, a gente conversa muito sobre empreendedorismo, eu era orientadora de empreendedorismo lá da FATEC Itu, quando eu trabalhava lá, então dá para a gente debater bastante. Sim, Luama, é isso? Luama, todas as lives estão no YouTube, tem mais de 150 vídeos lá no YouTube. Se você maratonar, você vai aprender muita coisa. Aqui eu coloco todo o aprendizado que eu tenho desses 35 anos, eu coloco lá, vou fazendo vídeos. Tem vídeos sobre jogos, mas também tem vídeos sobre outras coisas. Então, business, para quem trabalha com business, tem mais de 220 perguntas sobre business. E aí, vamos lá, esse aqui é o Conversation Cards. Lu, esse aqui é o Conversation Cards. Esse material é muito legal. Hoje alguém compartilhou nos stories lá de catalão. Eu fui lá dar um curso na escola, né? E eles estavam fazendo essa atividade. Então, esse aqui é o material que tem place, action, character. Esses três itens. Lugar, ação e personagem. Se você é a base do teatro. Uma vez eu fui tomar um café com a Daniela da Companhia Bilíngue de Teatro e a gente tava conversando e ela me falou que essa é a base do teatro e é bem simples. E conversando com ela eu falei, acho que eu vou criar um jogo com essa base. Lugar, uma ação, o personagem. E daí eu coloquei um complemento. Você dá um cartãozinho desse aqui. Tem 30 cartões com ideias na frente e no verso. Você dá um cartão, por exemplo, para uma dupla de alunos e pede para que eles elaborem um diálogo. Tem várias maneiras de usar. Eu vou ler esse aqui para vocês terem uma ideia. Place bank. Então, seus alunos vão ter que estar no banco. Action. Asking for loan. Character. Client and Manager. Então já está formado ali. Eles estão no banco, o cliente e o gerente, ele está pedindo um empréstimo, mas tem um complemento. The client already has an outstanding loan. Ele ainda tem um empréstimo pendente. E aí então ele vai ter que explicar por que ele precisa de mais um empréstimo e isso vai gerar bastante conversa. Normalmente você pode dar o cartão, dar uns minutos para os seus alunos elaborarem o diálogo e eles podem ou apresentar para a classe ou fazer um vídeo e depois apresentar para a classe. Então esse aqui faz parte dos jogos para desenvolver a conversação. Então eu já falei de 4. Aí tem esse aqui que eu gosto muito, que é Can you solve this problem? Aí são saias justas, sabe? Quando você quer colocar os seus alunos para
debater, você pode fazer um debate. Eu admiro muito os americanos que eles têm times de debate e isso faz com que eles fiquem mais ágeis na hora de conversar, de argumentar. E eu senti falta disso na minha vida, de ter sido mais estimulada. Eu já sou bem de argumentar, mas eu acho que se tivesse um time de debate, eu teria ficado com um pensamento mais ágil. Eu vou ler um para vocês, tá bom? Só para vocês terem um gostinho do tipo de situação que tem. Você joga isso na classe e os alunos vão querer falar muito, ó. My kids like playing with my neighbor's kids, but their mother sends them to my house a little bit before lunch time. In the beginning, I was happy to cook lunch for everyone, but as it became a routine, I'm tired of this situation. How can I say it to her in a nice way? Então, olha só, vocês entenderam? Eu fui falando, tem gente que vai chegando, né? Então, as crianças gostam de brincar com os filhos do vizinho e a vizinha mandava as crianças para brincar na casa dessa pessoa na hora do almoço e já ficava para almoçar lá. Bom, né? Mas como é que você reagiria nessa situação? Como é que você falaria isso de uma maneira para não criar atrito para os seus filhos continuarem brincando? Como é que eu elaborei esse jogo? Eu pesquisei quais eram os maiores problemas, né? O nome do jogo é Can You Solve This Problem? Quais eram os maiores problemas? Minha vizinha fazia, a Lu tá falando, minha vizinha fazia isso com a minha mãe. Então, eu pesquisei quais eram os maiores problemas, mas esse aqui, foi uma amiga, vamos falar assim, foi uma amiga que me contou, e é claro que a gente coloca as coisas de experiência pessoal também. E aí tem várias situações assim, bem divertidas, que os seus alunos, por exemplo, se você tem alunos que vão direto do trabalho, chegam cansados, por que não começar a aula com uma atividade assim, né? Lu, acontece, né? Acontece em todo lugar. E o último, esse aqui, Countries of the World. Eu fiz uma pesquisa, então tem 30 países, e de cada país, isso aqui para você trabalhar interdisciplinaridade, trabalhar sobre o mundo com os seus alunos. Então vejam só, tem 30 informações desse país e no verso tem as perguntas. Eu vou ler quais são os tópicos. Então, por exemplo, tem location, tem capital, tem population. Então, se você quiser, por exemplo, ensinar eles a falarem os números, tem population, tem size, para falar quantos quilômetros quadrados tem. Então, essa parte aqui é a parte mais de informações técnicas do país. Aí, o que eu acrescentei também? Typical food, famous invention, famous person, tourist attraction, que mais? Nationality e language. Então, gente, tem todas essas informações e aqui tem a pergunta. Então, se eu quiser fazer um pair work, eu vou ler as perguntas aqui do meu, ele vai responder as perguntas do dele, as respostas do dele e depois inverte. Então, e depois tem outras maneiras também. Eu já fiz uma live explicando como é que você pode usar esse material. Então, esse é o Countries of the World. Então, vejam só, materiais para desenvolver a fluência. Conversation cards, questions for business English, questions for beginners, questions for advanced students, countries of the world e can you solve this problem? Eu tô apresentando esse material para vocês de pacotes, né? Se vocês olharem lá no site, tem, por exemplo, um pack desse material com desconto. E se vocês ficarem até o fim da live, eu vou liberar um cupom de desconto, porque hoje é o dia do consumidor. Então vai ficar, só que esse cupom vai ficar válido só 24 horas
porque o nosso site já tem desconto, então eu só posso liberar um dia. Quem comprar, comprou, aproveitou. Agora eu vou mostrar 4 jogos que também são um sucesso, as professoras e professores amam, que são os board games. Eu vou abrir um para mostrar para vocês, os outros são do mesmo tamanho, só muda os tópicos, certo? Eu vou abrir esse aqui para vocês terem uma ideia. Eles são feitos no papel couché, 170 gramas, que é um papel grossinho. E aí, é desse tamanho. Conseguem ver, ó? O tamanho da minha cabeça, ele é, para vocês terem uma ideia, 50 por 50. E aí, quais são os tópicos que tem? Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um must have, todo professor tem que ter. Esse foi o primeiro jogo que eu fiz de tabuleiro. Então, o que que ele tem? Ele tem esse Ludoverbs, eu não sei se vocês conseguem ver, é referência à minha infância, né? Eu sou do tempo que a gente brincava de ludo, de madeira na infância, então tem Ludoverbs. Em cada quadradinho vai ter um verbo. Nesse caso aqui, a gente fez com 6 jogadores, então vai ter 90 verbos. E aí o professor, você pode usar esse jogo para que você quiser. Ele simplesmente falar o passado do verbo, ele falar uma frase com o present perfect, aí é claro que ele vai ter que mudar o verbo, para ele falar uma frase no simple present, no passado. Então esse aqui é um coringa. Aí tem esse outro aqui, que é o Double Age Questions. Desde que eu criei a Play to Learn, as professoras me pediam, Márcia, faz um jogo, elas queriam que eu fizesse um jogo de cartas com Double Age Questions. Eu confesso que eu tentei fazer, não deu certo. Então, aqui tem um jogo de tabuleiro, Double Age Questions, e aqui é Irregular Verbs, tem as casas, e aqui embaixo são frases que o seu aluno vai completar com os verbos no passado. Então, esse aqui é o Questions and Verbs, certo? Que é um material bem rico. Depois, vocês gostaram muito e eu resolvi, se vocês gostam, eu vou criando outros jogos. Aí eu criei esse aqui que chama o Triple Learning. Aí o Triple Learning tem esse tabuleiro também, 50 por 50, que tem frases afirmativas, negativas, interrogativas e double age questions com o simple present. O mesmo para este tabuleiro de present continuous e o mesmo para esse tabuleiro de to be. Frases afirmativas, negativas, interrogativas e double age questions. No mínimo, esse aqui deve ter também 80 frases, 72 e acho que 60. Então, os seus alunos, quando brincam de um jogo de tabuleiro, eles são expostos a um grande número de frases, porque se ele não caiu naquele espaço, o colega caiu. E aí ele vai ter que ouvir o colega completar a frase. Normalmente a frase tem um espaço para ser completada. Ele tem que completar a frase. E aí ele é exposto, por exemplo, aqui, a aproximadamente 80 perguntas, ou fez metade do tabuleiro, 40 perguntas. Tatiane, estou encantada com seus materiais. Que bom, Tatiane, fico muito feliz em saber. É esse o nosso objetivo mesmo, que vocês gostem muito. Então esse foi o segundo tabuleiro. Aí o terceiro tabuleiro, aí eu tinha feito aquele do Simple Present, dos tempos verbais no presente, vocês gostaram? Deixa eu só... Obrigada, Tatiane. Deixa eu só fazer um adendo. Se você quiser combinar, por exemplo, esses 3 jogos com os 3 de carta, tem um pack lá no site, tá bom? Aí esse aqui é o Tense Booster, aí tem frases, a gente sempre vai mudando, né? O estilo dos tabuleiros, o designer que lute, né? Ele tem que criar coisas. Eu crio o conteúdo e os designers vão me dando as ideias de como fazer. Então tem Past Continuous, Present Perfect, the verb be in the past, certo? Então tem esses 3 itens aqui. E daí tem o Super Pack, que é o quarto, o filhotinho aqui,
que tem aqui, gente? Os professores me pediam, vocês vão pedindo, eu vou anotando. Pode ser que eu não consiga fazer na hora, que demore um pouco, mas quando eu tiver oportunidade, eu faço. Então, aqui tem prepositions, as preposições já vêm prontas. Então, in, at, on, já vem com uma expressão. Make, do, então daí conforme você joga o dado, você vai ver se você vai ter que fazer uma frase afirmativa, negativa ou interrogativa. A mesma coisa com make, you do. E o conditional, ele tem muitas frases, é um tabuleiro, olha só, é esse aqui. Ele é bem diferente. E aí tem, conforme o número que você cair, o seu aluno tem que fazer frase no zero conditional, no first conditional, second or third conditional. Então também é um material bem rico. E agora, eu vou apresentar 2 jogos que são diferentes, que não se encaixam, que ainda falta uma categoria, né? Essa categoria aqui é tabuleiro e jogo da memória. Mas antes, eu vou apresentar para vocês 2 jogos que foram feitos para desenvolver a fluência. Esse primeiro, eu posso usar os cards, eu vou abrir. Eu posso usar os cards, que são cards gigantes. A Math Bilingue. Todos são maravilhosos, eu tenho 8 jogos. Que legal, feliz em saber. Olha só, esse aqui vem com 40 cartas, gente. Só que carta gigante, tá vendo? Ó, essa carta, tá vendo o tamanho? É desse tamanho. Essa carta do jogo da memória é desse tamanho. Então, esse jogo ele fica bem mais caro para fazer, porque ele vai o dobro do material. E também porque eu não fiz com 20 cartas. Quando eu faço, eu penso assim, como eu sou, que tipo de consumidora que eu sou? Eu sou uma consumidora que eu gosto de ter, eu faço um bom uso do meu dinheiro. Então, quando eu compro alguma coisa, eu quero comprar alguma coisa que dê para eu usar de maneiras diversas, né? Agora eu dou menos aula, eu faço mais treinamento para professores, mas quando eu investi em material, eu queria ter um material que desse para eu usar de muitas maneiras. Então, é nisso que eu penso. Então, aqui tem as cartas e vocês vão ver que são 4 cores diferentes. Novamente, lembra que eu falei lá daquele outro material para conversação, que é a base do teatro? Então, eu peguei essa base e fiz em desenho. Então, o seu aluno, se você quiser usar desta maneira, o seu aluno vai receber uma carta com o personagem. Para eu criar qualquer história, eu preciso de 3 coisas: personagem, o lugar que essa história aconteceu e quando essa história aconteceu. Mas eu gosto de botar uma pimenta, e daí tem o quarto, que é um animal ou um objeto mágico. Então, imagina você dar essas 4 cartas para o seu aluno e ele tem que criar uma história. Então, tem potion, tem sunset, tem bank e tem farmer. Essa é uma maneira de você usar esse material. É claro que, olha, se você quiser, por exemplo, ensinar physical description, dá para você usar, porque tem todo tipo de ser humano ou não aqui, com todas as cores de cabelo, de tudo. E a outra maneira de você usar esse material é no tabuleiro. E é um tabuleiro para você fazer o seu aluno falar. Aí no tabuleiro você vai ter que dividir, fazer um montinho com as cartas de borda vermelha, que são personagem, um montinho com as cartas de borda azul, que são os objetos mágicos, um montinho com as cartas de borda verde, que são os lugares, e um montinho com a borda amarela, que é quando aconteceu. Aí você pode, e aí você vai ver que os espaços do tabuleiro tem essa cor. Eu joguei, caí aqui, caí na amarela. Aí eu vou pegar, quer tudo, né, Lu? Olha, fica até o final que eu vou falar uma oferta irresistível, mas só vale por 24 horas.
Vamos lá. Então, o amarelo, Stormy Night. Aí, qual que é a pergunta que tá aqui? On this occasion, what activity do you like to do? Então, nessa ocasião, o que você gosta de fazer? Se você for ver, todas as cartas amarelas têm que se encaixar para essa pergunta aqui. Se eu peguei essa carta, também. Então, esse jogo deu um pouquinho de trabalho para fazer, mas ele fica bastante. Ele dá bastante espaço para os seus alunos falarem. E nas regras dele, eu coloquei o seguinte, que o aluno não pode simplesmente responder com sim ou não, porque o objetivo é fazer ele falar. Certo? E aí, gostaram desse material aqui? Eu gosto muito, muito dele. E aí, tem o Phrasal Verbs. Esse aqui tá no forno, acho que faz uns 3, 4 anos. Eu queria fazer um material que tivesse cartas. Eu tenho as ideias, né, gente? Depois eu que lute para botar isso no papel. Eu queria um material que tivesse cartas e tabuleiro e que juntasse os dois, porque eu acho que fica legal. Aí, o que que tem? Aí eu fiz esse jogo aqui, que é o de... Se você pegar, cada carta tem um phrasal verb na frente e quais informações tem? Por exemplo, stand out, to be easily seen or noticed. Aí tem uma frase, Mary was overqualified for the job, and as she stood out from the rest, she was hired immediately. Então, eu dei uma definição do que é stand out, eu dei uma frase usando o phrasal verb, e daí, qual que é o meu objetivo principal da Play to Learn? Colocar o seu aluno no centro da aprendizagem. Aí tem uma pergunta que ele vai responder, que é a seguinte: What do people do when they need to stand out? Então, ele vai responder, when people need to stand out, they try to speak more, they try... E aí ele vai ter que falar as frases. Então, você pode simplesmente, por exemplo, levar esse material e os seus alunos entrevistarem uns aos outros e aprenderem os phrasal verbs. Mais água. Ou depois que eles aprenderam os phrasal verbs, vocês podem vir para o tabuleiro. Deixa eu explicar como é que usa. Olha só que tabuleiro lindo, maravilhoso. Vocês estão vendo que tem cores diferentes. E aí, se você for olhar, as cartas têm cores diferentes. Se eu quero verde, eu vou pegar as cartas de cor verde, vou ficar com todas. Seria bom uma promoção com todos os jogos. Oi, Douglas. Tem uma promoção com todos os jogos que eu dou 30% de desconto. No final da live, eu vou liberar um cupom por 24 horas. E é cumulativo, eu nunca fiz isso, tá? Então, se alguém tiver interesse, fica aí que vai ser bom. Normalmente eu não dou desconto porque no site já está com 20%, né? E eu já não reajusto para vocês faz tempo, para as livrarias já foi reajustado. Mas, né, xodozinho, professor, vocês recebem alguns mimos. Então, vejam que tem de todas as cores. Então, o que eu faço? E você vai ver que tem número. Então, se eu tô aqui, tô com a carta, caí aqui no número, tô no verde, caí no número 11. Aí eu vou pegar a carta de número 11. Lembra que eu falei? Eu separo de cor. Eu vou pegar a carta de número 11 e vou aqui. E vou responder. Tá certo? Acho que deu para entender, né? Como é que joga. Então, esse é o jogo de Phrasal Verbs, que é um jogo mais para alunos de nível um pouquinho avançado. Mas, por que não ousar
E, oi Lilian, por que não ousar e começar já a trabalhar phrasal verbs com seus alunos de nível intermediário, né? Tá aqui o material que trata os phrasal verbs de uma maneira mais leve. E agora eu vou mostrar, já mostrei os dois diferentes, agora eu vou mostrar, tudo bem Lilian? Eu vou mostrar os 6 jogos que são jogos da memória mais tabuleiro. E eu vou explicar como é que eles são. Vamos explicar aqui por ordem de nascimento dos jogos, certo? Qual foi o primeiro jogo que eu criei de memória e tabuleiro? Foi esse aqui, o Places in the City. Esse material, ele é muito rico também. Ele vem com as cartas para você brincar de jogo da memória e vem com 20 jogos, 20 lugares e 8 cartas de preposição. E agora tem mais 8 cartas, totalizando 56. E daí eu tô sem um... Cadê? O jogo da memória. Ó, esse aqui. Porque nós estamos fazendo uma edição nova de todos os jogos. Olha, a edição nova você vai ter cartas como turn right, go straight ahead e as preposições são aqui. Oi, Carlos, tudo bem? Tô apresentando aqui o material da Play to Learn e tô quase no fim. Carlos Gontov, autor de livros, maravilhoso. Obrigada pela presença. E esse Places in the City tem, então, o tabuleiro. É esse tabuleiro aqui. Porque aí você vai poder... Eu sempre fui uma pessoa muito prática. Quando eu tinha escola de inglês, as secretárias criavam o mapa do bairro, por exemplo, para a gente usar com os alunos. E daí a gente criou esse daqui. Vocês podem ver que as cartas se encaixam aqui e você vai poder usar esse mapa para os seus alunos praticarem as preposições across from, on the corner of, behind, etc. Você pode falar que ele está num determinado lugar, quer ir para outro, e aí ele vai ter que dar directions e assim por diante. Então é um material bem rico, jogo da memória e tabuleiro, Places in the City. Aí tem o Furniture in the House. O Furniture in the House tem a mobília e daí para praticar as estruturas there is e there are, aí tem o tabuleiro que é uma casa. Aqui na casa tem um vocabulário extra e também dá para você colocar as cartas aqui e você pode fazer as perguntas is there, are there. Na versão nova tem as cartas com essas perguntas. Então são esses dois jogos. Que mais que a gente tem? Aí tem o Food and Drink, que é um jogo da memória e também tabuleiro. Quando tem essa caixa grande é porque tem um tabuleiro aqui. Então eu vou mostrar para vocês. Esse aqui também está com uma versão nova. Deixa eu ver se eu trouxe. Ó, a versão nova tem uma corzinha diferente e tem aqui o tabuleiro para você conversar sobre comida e bebida. Então, se o aluno cair numa casa que tem uma comida, ele vai ter que só falar cup of coffee. Agora, se ele cair aqui, vamos ver que tipo de pergunta que tem? What 2 dishes can you serve for dinner? Então, tem várias perguntas sobre comida e bebida. Então, esse é o Food and Drink. E aí, agora é o What Time Is It? What Time Is It também um jogo da memória para praticar as horas. E daí tem um tabuleiro que, eu vou falar, se eu cair no quadradinho que tem um relógio, eu vou falar as horas, e se eu cair no quadradinho que tem uma pergunta, eu vou responder sobre o hábito. Por exemplo, what time do you take a shower? What time do you go to the supermarket?
What time do you start school? Então os alunos vão falar os horários que eles fazem as coisas e das suas rotinas diárias. Tô quase no final, gente. Essa live é no Dia do Consumidor, né? Eu tô apresentando todo o material da Play to Learn e no final eu vou falar que tem um cupom de desconto para quem quiser aproveitar e comprar os jogos da Play to Learn no nosso site. Aí tem Parts of the Body, que você aprende 28 Parts of the Body, e daí também tem um tabuleiro. Às vezes os professores compram um Parts of the Body, por exemplo, dá para usar com criança, mas o tabuleiro já tem, aí já tem que ter uma compreensão maior. Eu vou ler uma pergunta aqui. Então, estou brincando de tabuleiro com os meus alunos. Se ele cair aqui, é muito simples, ele tem que falar que parte do corpo que é. Agora, se ele cair aqui, é uma pergunta. Eu vou ler a pergunta. Thanks to this part, you can listen. Essa pergunta até que tá fácil, né? Vou ler mais uma. This part of the body is where your eyes, nose and mouth are. Então, essa parte do corpo então você faz com que os seus alunos brinquem, além de estar brincando de tabuleiro, é uma atividade um pouco mais relaxante, ele vai ter que ler, entender e responder. E o último jogo que eu vou apresentar para vocês é esse material aqui, é o Feelings, para você ensinar 28 sentimentos. Tem sentimentos mais positivos e sentimentos mais negativos. São com essas carinhas aqui, coisa mais fofa do mundo. E aí tem o tabuleiro também. O tabuleiro é aquela mesma coisa do Parts of the Body. As cartas você pode usar com os alunos. Agora o tabuleiro já é para falar de sentimentos. Então eu sugiro que você use com adolescentes e adultos. Tá aqui o tabuleiro. Se você, por exemplo, não quiser usar com seus alunos, você pode simplesmente criar outro tipo de perguntas, porque aqui são perguntas realmente, vou ler algumas para vocês verem. Describe a time when you were enthusiastic about something. Então, realmente é para adolescentes e adultos, né? Do people change when they are in love? Então, tem esse tipo de pergunta. Bom, gente, a minha proposta da live de hoje era apresentar os 36 jogos da Play to Learn. Hoje é dia do consumidor. Tô falando que normalmente a gente não faz esse tipo de promoção, porque os nossos jogos já estão com desconto no site. Mas, enfim, se vocês quiserem, nós liberamos 10% de desconto em cima do que já tá. Então, por exemplo, a coleção completa, ela já tá com 33% de desconto. Você pode comprar com mais 10%. Para compras acima de R$300, você tem 10% de desconto. Tem que usar o código consumidor10. Então é isso. Se vocês quiserem usar para compras acima de R$300, tem um espacinho lá, você coloca o código consumidor10 e você tem 10% de desconto a mais, né? Porque o nosso site, basicamente quem usa são professores. Então eu já deixei com desconto para fazer esse agrado para os professores. Mas por 24 horas, essa promoção acaba amanhã à meia-noite. Por 24 horas esse cupom vai ficar ativo lá. Se vocês quiserem, aproveitem a promoção. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre os jogos que eu apresentei? Ou tem alguma dúvida da promoção? Escreva aí que eu respondo para você. Não tem dúvida? Eu só vou falar mais uma coisa. Além dos jogos, eu não vou apresentar agora, porque senão a live ficaria muito longa. Nós temos worksheets, que é para sua aula ficar completa. Então, o Douglas está perguntando, existem quantos jogos? São 36. Na promoção total, no post está escrito 35, que está no site. É que não corrigiram o post
que foi colocado mais um que a gente lançou, o Phrasal Verbs. Então, no total, são 36 jogos. Então, se vocês quiserem aproveitar esse cupom consumidor 10, tem 10% de desconto em cima dos outros descontos que tem no site. Tem mais alguma dúvida? Não? Agradeço quem ficou aqui comigo. Se por acaso vocês tiverem mais alguma dúvida, fala comigo no direct. Se vocês quiserem saber mais, nós temos worksheets para 4 jogos. Quais jogos? Normalmente para os jogos que dá para a gente usar com crianças. Tem worksheets para adultos também. Mas para crianças tem do jogo Alfabeto, Quebra-cabeça dos animais, Close e Profissões. É um material bem legal, eu que desenvolvi, para você pegar o seu aluno com esses 4 jogos e as worksheets. Eles vão ficar com o vocabulário de no mínimo 100 palavras e aprendendo a fazer perguntas, fazer frases com o verbo to be e com o simple present. Então tá um material bem legal. E é isso então, me despeço de vocês, agradeço a presença de vocês e qualquer dúvida eu tô aqui à disposição. Boa noite, gente, obrigada!